Fala pessoal, vamos então dar início aqui à nossa próxima aula do curso de Introdução à Astronomia. Na aula passada a gente falou sobre as propriedades, a classificação das diferentes galáxias, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a estrutura do universo em larga escala, que é principalmente a forma como essas galáxias se distribuem no universo. A gente vai ver que elas não estão distribuídas de forma aleatória. Elas seguem uma certa distribuição em grupos e também uma distribuição em larga escala, como a gente vai ver. Então, só para comentar os temas da aula de hoje, nós vamos falar do grupo local, um nome muito criativo para o grupo onde se encontra a nossa galáxia, então é local porque é o que está próximo da gente. Nós vamos também falar sobre, em forma geral, os grupos de galáxia, o nosso não é o único, e dos aglomerados de galáxia, que seriam grupos aí com mais galáxias ainda. E aí, seguindo, aumentando a escala disso, nós vamos falar sobre os superaglomerados. O nosso grupo local ele faz parte também de um superaglomerado, como a gente vai ver. E vamos falar sobre os filamentos e os vazios, que são as maiores estruturas que existem no universo. Vamos falar sobre o grande atrator que está relacionado aí com o superaglomerado do qual a gente faz parte. Todas as galáxias desse superaglomerado têm uma tendência a se deslocar para essa região e, na verdade, não é uma região onde se encontra nenhum objeto. É simplesmente o centroide da distribuição de massa dessa região. E nós vamos comentar também como que a gente mede a massa das galáxias e a massa desses aglomerados está relacionado com o lenteamento gravitacional, que é um efeito da relatividade, e que também está relacionado com a presença de matéria escura. Então, antes de começar tudo isso, eu vou mostrar para vocês um pequeno spoiler do que a gente vai ver mais para o final da aula. Eu vou abrir aqui um vídeo que mostra a evolução do universo. Claro que a gente não consegue ver o universo evoluindo em tempo real, mas a gente consegue fazer simulações em computador que mostram como essa evolução deve ter acontecido. Eu vou mostrar para vocês que o resultado bate muito bem com o que a gente observa. Então vou passar aqui para o vídeo dessa simulação. Então, pessoal, aqui eu já selecionei um pedaço do vídeo, que é o que eu quero comentar com vocês, mas na verdade eu vou colocar o link junto com o material da aula. Vocês podem assistir o restante do vídeo se vocês quiserem. E aqui está mostrando basicamente a distribuição da matéria no universo, que foi simulada, o que a gente chama de simulação do milênio. Foi feito, se eu não me engano, lá no ano de 2005. Foi até então a maior simulação que já tinha sido feita da distribuição de matéria no universo. Se eu não me engano, são 10 bilhões de partículas. Na verdade, essas partículas representam a matéria escura, que a gente vai ver que a maior parte da matéria é do universo. Então, isso que a gente está vendo aqui é a distribuição de densidade dessa matéria escura ao longo do tempo. E justamente por conta da interação gravitacional entre todas essas partículas e por conta de um efeito que vem desde o Big Bang, que também está relacionado com a mecânica quântica, que é o princípio da incerteza aí da posição, que fez com que a distribuição da matéria no espaço não fosse perfeitamente uniforme, e com a expansão do universo, uma grande expansão inicial que aconteceu, essas pequenas diferenças elas se tornaram gigantescas na estrutura em larga escala do universo, e essas pequenas diferenças então originaram regiões que foram um pouquinho mais densas do que as regiões vizinhas, e ao longo do tempo a atração gravitacional dessas regiões faz com que elas se aglomerem. E a forma como elas se aglomeram é o que a gente vê aqui nessa simulação. Então, só para mostrar para vocês, vocês percebem que essa matéria ela vai fluindo para formar alguns filamentos e deixando alguns espaços vazios, porque a matéria que estava aqui ela foi atraída para algum desses filamentos. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente está vendo, só uma visão um pouco diferente agora, E a gente percebe, então, que se formam estruturas em larga escala na forma de alguns filamentos. E dentro dessas estruturas em larga escala, dando um zoom aqui, a gente consegue ver que existem
regiões que concentram mais, né? Cada pontinho aqui a gente pode imaginar como sendo uma galáxia. Tem regiões que concentram mais galáxias, que seriam então o que a gente chama de aglomerados de galáxias, e algumas que concentram uma pequena quantidade, que seriam o que a gente chama de grupos de galáxias. Então, basicamente é isso, né, que a gente vai ver com mais detalhes na aula de hoje, como que se distribuem essas galáxias e principalmente como que a nossa galáxia está inserida no meio disso tudo. Então, isso aqui seria, por exemplo, um grande aglomerado, né, um super aglomerado de galáxias, tem uma massa muito maior. Enfim, eu vou deixar o vídeo para vocês verem, se vocês quiserem, junto com o material da aula. Então vamos voltar lá para os nossos slides. Então, voltando aqui para os slides, né? O que a gente vai falar então na aula de hoje é sobre a estrutura do universo. Vocês vão ver que esse é um tema que liga, né, a astronomia extragaláctica com a cosmologia. Por quê? Porque na astronomia extragaláctica a gente está interessado em estudar as propriedades das galáxias e como elas interagem entre si e entre o meio, o gás, né, o material do meio intergaláctico. E a cosmologia está interessada em estudar qual é a origem, qual é a evolução e a estrutura do universo como um todo. Só que aqui a gente está usando as galáxias para tentar entender como é a estrutura do universo. Então é um tema que está aí meio que na interseção entre a astrofísica extragaláctica e a cosmologia. É o que eu comentei, né? Usamos as galáxias para estimar a distribuição da matéria. E isso é possível porque a gente consegue observar galáxias a distâncias enormes, né? A gente consegue ver usando, eu vou mostrar para vocês no final da aula, um método que chama de lenteamento gravitacional, e com esse método a gente consegue ver galáxias que estão... quanto mais longe a gente vê, mais no passado a gente está olhando, então a gente vê galáxias que estão lá no início da vida do universo. Então, galáxias que estão realmente muito distantes. Elas tendem a se agrupar em grupos, né, como eu mostrei para vocês no vídeo, e esses grupos eles vão... existem grupos de diferentes tamanhos, né, o que a gente chama de grupos mesmo, que são algumas dezenas de galáxias, os aglomerados, que aí a gente já fala de milhares de galáxias, centenas a milhares de galáxias, e os superaglomerados, que na verdade juntam, né, diferentes grupos e diferentes aglomerados que estão em interação, que estão sofrendo, né, interações gravitacionais entre si. Certo, então a gente vai ver isso das menores para as maiores estruturas. A gente vai começar falando da estrutura da qual a gente faz parte, né, que é o grupo local. Esse realmente é o nome do grupo, não quiseram batizar com um nome próprio mais interessante, né? Não teve muita criatividade nessa escolha, na verdade. Então, o nosso grupo de galáxias tem o nome de grupo local. E nesse grupo tem aí cerca de 55 galáxias conhecidas, mas até hoje a gente tem descoberto novas galáxias nesse grupo. Muitas delas não são fáceis de observar. Inclusive a nossa galáxia atrapalha bastante a gente observar galáxias que podem estar do outro lado do disco, né, próximo do centro, próximo assim, espacialmente, né, aparentemente, quando a gente olha para o céu, isso pode estar próximo do centro da nossa galáxia, que é uma região muito obscurecida pela poeira da nossa galáxia, então isso dificulta bastante a observação de algumas galáxias no nosso grupo local. Apesar de ter dezenas de galáxias, né, como vocês estão vendo aqui, esse grupo ele é dominado por duas galáxias principais, que é a nossa galáxia, né, a Via Láctea, onde a gente está, né, a gente está aqui no disco da Via Láctea, e a galáxia de Andrômeda, que também é uma galáxia de tipo espiral, assim como a nossa, só que um pouco maior do que a nossa galáxia, e essas duas galáxias elas concentram praticamente toda a matéria, toda a quantidade de massa que está no grupo local. A terceira maior galáxia do grupo local, que é essa daqui, é a M33, ela tem aí por volta de uns 5%, eu não sei se esse número vai aparecer de novo no próximo slide, é por volta de 5% da massa de Andrômeda e da Via Láctea juntas. E todas essas outras galáxias que a gente está vendo aqui têm menos massa do que a galáxia M33. Então, realmente é a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda que dominam a massa do grupo local.
E só para comentar, né, a gente comentou também na aula passada sobre duas galáxias satélite da nossa galáxia, que são a pequena e a grande nuvem de Magalhães, que inclusive são possíveis de ser observadas a olho nu do hemisfério sul. E a gente falou, por exemplo, que elas são galáxias de tipo irregular, enfim, só para mostrar que elas estão aqui. E a grande nuvem de Magalhães também está entre uma das maiores, depois das gigantes, né, das maiores galáxias do grupo local, que é a Via Láctea, Andrômeda e M33, a grande nuvem de Magalhães é uma das maiores. E todas as outras são galáxias bem pequenas, né? A maioria aqui tem o nome de anãs, porque tem realmente muito menos massa do que as outras galáxias. E essas galáxias também têm um brilho superficial muito baixo, que é justamente o que dificulta a gente observar elas. A gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos slides. Então, comentando, né, sobre os membros do grupo local, não vou comentar muito sobre a Via Láctea, porque a gente já falou disso numa aula para trás, mas aqui só para comentar sobre a galáxia M31, que é a galáxia de Andrômeda, que é a maior galáxia do grupo local. Ela está a uma distância de 780 kPa da gente, né, para dar uma noção de escala. A nossa galáxia, né, o diâmetro, tem aí por volta de 30 kPa. E essa distância, então, aqui é mais de 20 vezes maior do que esse diâmetro, mas é uma distância que é comparável, né, com o diâmetro. Então, está longe, mas não em termos de galáxias, né, não é tantas vezes maior do que o tamanho da nossa própria galáxia. Então, são galáxias que estão realmente próximas entre si. A gente vai ver que não estão tão próximas quanto outras galáxias que a gente vê. A gente vê galáxias que estão literalmente encostando, né, uma nas outras. Não literalmente, porque a matéria ali não está encostando, né? A matéria na galáxia ela é bem rarefeita, mas elas estão se sobrepondo, né, as distribuições de matéria de cada uma. Não no caso de Andrômeda, a gente vai ver isso mais para frente. No caso de Andrômeda, ela está um pouco mais longe da Via Láctea. E aqui o que a gente está vendo é essa mesma galáxia em diferentes comprimentos de onda. Uma coisa que a gente viu ao longo do curso é que diferentes processos emitem luz com diferentes comprimentos de onda. Então, quando a gente quer estudar uma galáxia, o ideal é a gente observar, né, essa galáxia nesses diferentes comprimentos de onda para ver esses diferentes processos. Então, só para comentar aqui por alto, né, no raio-x, o que a gente vê principalmente é a emissão de gás que está sendo acelerado em discos de acreção. Pode ser, por exemplo, né, um par binário, né, como uma anã branca, por exemplo, tem um disco de acreção quando elas estão trocando massa entre si. Pode ser um buraco negro, que tem um disco de acreção em torno dele. Uma estrela de nêutrons com disco de acreção, enfim. Matéria acelerada num disco de acreção. Quando a gente olha a luz no ultravioleta, a gente está vendo principalmente a emissão de estrelas jovens, né, que são as estrelas mais massivas, mais azuis. Então tem emissão mais para o azul, mais para o ultravioleta. E isso destaca, por exemplo, a estrutura de braços espirais da galáxia, porque as estrelas estão se formando próximos a essas estruturas dos braços espirais, e é justamente nessa região, então, que elas estão se formando, que a gente vê essas estrelas com a emissão mais no azul, porque são estrelas que vivem pouco tempo. Então, elas se formam nessa região e elas morrem antes de ter tempo de se espalhar pela galáxia. Então, esse tipo, né, quando a gente olha a galáxia no ultravioleta, a gente está vendo esse tipo de processo, que são principalmente as estrelas mais jovens. Quando a gente olha no visível, que é o que está aqui, a gente vê a distribuição das estrelas típicas da galáxia, né, estrelas, por exemplo, como o Sol, e também a gente consegue ver regiões escuras aqui, que é justamente a poeira que está obscurecendo a luz dessas estrelas, né, da maior parte das estrelas. Então a gente consegue ver tanto a emissão das estrelas quanto as regiões que são obscurecidas pela poeira. Nesse caso, a gente vê a poeira obscurecendo a luz das estrelas. Quando a gente olha aqui no infravermelho, a gente vê principalmente a emissão da poeira, porque ela está muito mais fria do que as estrelas. Então ela tem ali também uma emissão de corpo negro, mas muito mais deslocada para o lado do vermelho. E a gente vê essa emissão, então, no infravermelho. A poeira emite o pico da emissão dela aqui e o pico da emissão das estrelas, que está lá no visível,
aqui no infravermelho já é muito menor a emissão. Então, quando a gente olha aqui, a gente está vendo basicamente a distribuição de poeira. Quando a gente olha no rádio, a gente está vendo outros efeitos, por exemplo, remanescentes de supernova, como eu comentei algumas aulas para trás. E só para comentar também o tipo morfológico, né, da galáxia de Andrômeda, como eu falei, ela também é uma galáxia de tipo espiral, assim como a Via Láctea, só que diferentemente da Via Láctea, não apresenta uma barra central. Então, enquanto a Via Láctea é uma galáxia tipo SB maiúsculo, né, a galáxia de Andrômeda é uma galáxia de tipo S, e aqui tem a letrinha minúscula B, porque isso está relacionado com, como eu comentei na última aula, a fração de luz que é emitida pelo bojo da galáxia sobre a fração de luz que é emitida pelo disco, e também está relacionado com a abertura dos braços espirais. Quando é do tipo B, é um caso mais intermediário, que o bojo não é tão dominante assim na galáxia, os braços espirais eles não estão nem tão fechados, nem tão abertos. Então isso é só para comentar um pouco a respeito da galáxia de Andrômeda. E aqui é justamente o que eu comentei quando eu estava falando dos objetos no grupo local, né? São 3 galáxias espirais, a Via Láctea, Andrômeda e M33. A nossa galáxia, né, a Via Láctea, pode também ser... A gente também pode se referir a ela simplesmente como galáxia, usando letra maiúscula. Né? O nome da nossa galáxia é galáxia, o nome do grupo local é local. Né? As pessoas que deram esses nomes não foram muito criativas, mas pelo menos é fácil de lembrar. Então, essas duas galáxias juntas têm uma massa total de 10 elevado a 12 vezes a massa do Sol. Então, se a gente for pensar aí que todas as estrelas, né, caso todas as estrelas tivessem exatamente a mesma massa que o Sol, seriam 1 trilhão de estrelas entre essas duas galáxias. Na prática, as estrelas têm massas diferentes, como a gente viu, não é tão fácil fazer essa conta, mas dá uma ideia da ordem, né, da quantidade de estrelas que tem nessas duas galáxias. Elas têm aproximadamente a mesma massa, a M31 na verdade é um pouco maior, um pouco mais luminosa, mas a massa é bem parecida entre as duas. E a terceira mais massiva, né, a terceira maior galáxia do grupo local, que é a M33, ela tem só 5 vezes 10 a 10 vezes a massa do Sol, daqui por volta de 5%, então, como eu falei. Aí, como eu falei também, a soma de todas as outras galáxias juntas dá menos, né, dá aproximadamente a massa de M33, que já é muito menor do que a massa da Via Láctea e de Andrômeda juntas. Então a gente pode falar que a massa do grupo local é dominada pela nossa galáxia e pela galáxia de Andrômeda. Na prática, muitas das galáxias do grupo local são galáxias satélite da nossa galáxia e da galáxia de Andrômeda, né? Elas estão orbitando em torno de uma dessas duas galáxias. Aqui é só para mostrar algumas das galáxias anãs que estão presentes no grupo local. Aqui é uma galáxia, né, que é a M32. É uma galáxia que fica bem próxima da galáxia de Andrômeda. Né? A gente vê aqui, isso aqui atrás é a galáxia de Andrômeda e esse pontinho aqui é o que seria então a galáxia M32. Só para fazer um comentário, né? Vocês estão vendo esses nomes M31, M32, M33. Isso vem lá do catálogo das primeiras nebulosidades, quando o Messier catalogou essas nuvenzinhas, nebulosidadezinhas que ele via no céu sem fazer a menor ideia do que era isso. Então, boa parte dessas nebulosidades que foram observadas são as galáxias do grupo local. As galáxias mais distantes não era possível observar com os telescópios da época. E na prática, né, eu mostrei para vocês, muitos objetos são objetos da nossa própria galáxia, né, que estão nesse catálogo. Tem aglomerados estelares, tem nebulosas planetárias, tem remanescentes de supernova, mas tem também essas nebulosidades que são, então, galáxias do grupo local. Então, M32 é porque foi o 32º objeto catalogado pelo Messier. E essa nomenclatura ficou até hoje. E aqui só para mostrar algumas outras galáxias, essas aqui eu acredito que não foram observadas nessa época, porque são galáxias com brilho superficial muito baixo. Né? A gente pode ver aqui
que é só um pouco maior a densidade de estrelas do que a gente vê de fundo aqui, então com um telescópio ruim é impossível observar isso, até mesmo como só uma nebulosidadezinha no céu. Mas aqui é para mostrar que a maior parte das galáxias do grupo local se parecem com isso aqui. Né? Uma distribuição pequena de estrelas, a maior parte é irregular, e são realmente difíceis de observar. Inclusive, tem muitas galáxias do grupo local que têm sido detectadas nos últimos anos, mas eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente. É justamente aqui, né? Eu achei que era mais para frente, mas é nesse slide. A gente conhece, então, 50 galáxias no grupo local, né? Um pouquinho mais do que 50, mas possivelmente existem muito mais. Por quê? Né? Tanto a simulação do milênio, que eu mostrei o vídeo para vocês, quanto outras simulações que foram feitas depois, prevêem uma certa quantidade, né? Uma certa distribuição de massa das galáxias. E para galáxias, né? Para um grupo do tamanho e da massa do grupo local, essas simulações preveem uma quantidade muito maior de galáxias menores, né, galáxias anãs, do que o que a gente observa na prática para o grupo local. É uma questão assim de a gente observar metade do que era previsto da gente observar. E isso pode ser por dois motivos. Ou o modelo que a gente tem para descrever o universo está errado, né? A gente está usando parâmetros que não estão corretos para descrever o universo, quando a gente simula ele nesses modelos, ou então a gente simplesmente ainda não conseguiu observar essas galáxias por limitações observacionais, porque os telescópios não têm capacidade para observar galáxias galáxias tão pequenas com brilho superficial tão baixo. E na prática parece que é o que está acontecendo, porque conforme a gente vai aprimorando os telescópios e vai melhorando, né, as técnicas para detectar esse tipo de galáxia, a gente tem detectado mais galáxias e tem diminuído essa diferença entre o que a gente prevê e o que a gente observa. Então, só para comentar, né, até 1944 só eram conhecidos 11 membros, né, do grupo local. Lembrando que a gente só sabe o que são galáxias desde a década de 20, então não é tão absurdo assim só 11 membros serem conhecidos na década de 40. Mas desde então a gente descobriu a maioria, só que a maior parte foi descoberta depois de 2003, 8 foram descobertas só em 2015, justamente por conta do que eu comentei, dos telescópios serem aprimorados, de missões observacionais estarem voltadas para catalogar grandes regiões do céu, e aí a gente está fazendo literalmente mapeamentos do céu com telescópios cada vez mais sofisticados, e a gente também tem aprimorado as técnicas que são utilizadas para observar essas galáxias. Então, 8 foram observadas só em 2015. Então, esse número, essa diferença entre a previsão e os modelos, a previsão dos modelos e as observações, essa diferença ela tem diminuído com o tempo. Então, e outra questão, né, é que a nossa própria galáxia esconde algumas das galáxias satélites ou outras galáxias do grupo local, e muitas dessas a gente nunca vai conseguir observar, justamente porque a poeira ela absorve toda essa luz que estaria sendo emitida e a gente não consegue enxergar então o que está além dessa direção do centro da nossa galáxia. Certo. Bom, e assim como no caso da Via Láctea, as outras galáxias também podem se encontrar em grupos de galáxias. Esses grupos, na verdade, eles são bem comuns no universo. Muitos grupos são que a gente coloca aqui como soltos, né? Como no caso do grupo local, porque as galáxias elas estão mais espalhadas, elas não estão muito em interação entre si. Mas alguns grupos são extremamente compactos e as galáxias, né, a gente colocou que as galáxias quase se tocam. Na verdade, tem alguns grupos que as galáxias estão literalmente se sobrepondo. Né? A matéria de uma galáxia não chega a tocar na matéria da outra galáxia, porque as estrelas, né, no caso, não chegam a bater, a colidir entre si, porque o espaço vazio entre elas é muito grande. Então, na prática, elas simplesmente se sobrepõem.
mas ocorrem aí interações gravitacionais entre as galáxias e elas podem inclusive se fundir e se transformar numa galáxia só. E é o que a gente imagina que vai acontecer no grupo local entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Esse tipo de interação é uma coisa que faz bastante parte da vida das galáxias, da evolução das galáxias, nelas acretarem galáxias próximas e passarem a literalmente engolir, né, essas populações estelares que estavam e esse gás que estava presente nessas outras galáxias. Isso a gente vai ver com um pouco mais de detalhe na próxima aula, quando a gente for falar de galáxias peculiares, né, porque um tipo são justamente essas galáxias em interação. Isso acontece principalmente nesses grupos que são mais compactos. Só para comentar, né, não é muito simples. Deixa eu ver onde é que eu fico aqui. Fica aqui. Não é tão simples. Vou colocar aqui. Não é tão simples assim a gente determinar se as galáxias estão próximas entre si, realmente fazendo parte de um grupo compacto, ou se elas simplesmente estão na mesma direção. Então é o que está representado aqui. Tem um grupo, né, que a gente observa que as galáxias, do ponto de vista aparente, né, visto aqui da Terra, elas aparentam estar muito próximas entre si, mas é igual acontece no caso das constelações, né? Essas estrelas elas podem estar espacialmente próximas ou elas podem estar muito distantes, mas simplesmente estarem numa mesma direção. Então é o que está sendo representado aqui. Essas galáxias aparentam estar próximas, mas elas podem, na verdade, estarem bem distantes umas das outras, mas sendo observadas na mesma direção. Ou então elas podem, de fato, estar próximas, né, tanto no céu, porque estão na mesma direção, quanto espacialmente, de estarem próximas entre si. Na prática é muito difícil a gente medir as distâncias entre as galáxias dentro de um grupo, né, a gente saber qual galáxia está mais longe, qual galáxia está mais perto. Mas, no geral, se elas tiverem a mesma velocidade, tem uma grande chance delas fazerem parte do mesmo grupo. Isso está relacionado também, principalmente, com a expansão do universo. Existe uma relação entre o redshift, que é o desvio da luz para o vermelho, né? Lembrando lá do efeito Doppler, quanto mais rápido um corpo se afasta da gente, mais desviada para a luz, mais desviada para o vermelho vai ser a luz dessa galáxia. Então, conforme, né, o universo vai se expandindo, o que está mais longe se expande com maior velocidade e essas galáxias que estão mais distantes, então, apresentam um maior desvio para o vermelho. Então, quando a gente consegue medir essa velocidade de afastamento das galáxias e a gente olha para um grupo como esse, se todas essas galáxias tiverem a mesma velocidade de afastamento, significa que essas galáxias têm grande probabilidade de estarem próximas entre si. Se a velocidade é a mesma, a distância tende a ser a mesma. Mas na prática é bem difícil medir distâncias dentro de um grupo. Mas em muitos casos a gente consegue, e aqui é um caso que isso é possível, né? É um grupo que é chamado de quinteto de Stefan, porque são 5 galáxias, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas só 4 delas têm velocidades de afastamento parecidas. Uma delas, claramente, né, quando a gente olha a velocidade e associa o redshift com a distância das galáxias, a gente vê claramente que essa galáxia aqui ela não faz parte desse grupo. Ela, na verdade, está bem na frente dele, então não está interagindo. Aí uma outra questão, né, é que o choque entre essas galáxias provoca o aquecimento do gás que tá presente nelas, e esse gás aquecido, né, lembrando que ele emite a radiação de corpo negro, ele vai emitir mais para o azul. Então essa coloração mais azulada é causada justamente por esse choque entre as duas galáxias, né? O gás está se chocando, mas lembrando que as estrelas não estão batendo as estrelas de uma galáxia na outra. O espaço vazio entre elas é muito grande, então a distribuição das estrelas simplesmente se sobrepõe. Aqui só para mostrar mais uns exemplos, né, esses grupos com relação também à quantidade de massa desses grupos, né, de 10 a 12
a 10 a 14 vezes a massa do Sol. 10 a 12 seria aí o grupo local, então ele é considerado um grupo pequeno, né, com relação aos outros grupos que a gente vê, mas no geral são grupos formados por poucas dezenas de galáxias. E aqui é um outro exemplo que acontece a mesma coisa que eu falei no slide anterior, que tem 6 galáxias que a gente vê aqui no grupo, mas que 2 delas, a distância não é compatível com a distância das outras 4, então só 4 dessas galáxias de fato fazem parte de um grupo compacto. Certo? E quando é maior do que isso, né? Quando tem mais massa do que essa quantidade aqui de 10 a 12, a 10 a 14. Aí nesse caso a gente chama de aglomerados de galáxias. Eles têm mais massa, eles são muito maiores e na verdade, né, ao invés de ter algumas dezenas de galáxias, esses aglomerados eles têm centenas a milhares de galáxias unidas gravitacionalmente. Só que na prática, a maior parte das galáxias se encontra distribuídas, né, no que a gente chama de galáxias de campo. Só 7% delas é que fazem parte desses grandes aglomerados, que são aglomerados ricos porque tem grandes quantidades de galáxias. E quando a gente fala dos aglomerados, né, o mais próximo... é o próximo slide. Antes disso, vamos falar um pouquinho das propriedades, né, da distribuição de massa dos aglomerados. E em termos de massa, né, 2% da massa está nas galáxias. Né, a maior parte das galáxias, principalmente dentro de um aglomerado, né, fora dos aglomerados isso não é verdade, mas dentro de um aglomerado a maior parte das galáxias são elípticas. E nas galáxias, né, só 2%, está presente só 2% da massa dos aglomerados. 13% está na forma de gás, mas não é o gás dentro da galáxia. Né? A gente viu, né, algumas aulas, na aula passada, na verdade, que justamente as galáxias elípticas elas são muito pobres em gás, e mesmo as galáxias que têm gás, só uma pequena fração da massa é na forma de gás. Né? A maior parte da massa das galáxias visível, a massa visível, está nas estrelas, tem a grande parte da massa que está na matéria escura, na forma de matéria escura. No caso dos aglomerados de galáxias, 13% da massa é gás, e como eu estava falando, não é o gás das galáxias, é o gás intergaláctico. É o gás que está ali presente entre as galáxias e que pode ser observado, por exemplo, numa imagem de raio-x, por causa de um tipo de emissão que é a emissão de Bremsstrahlung. Acho que eu vou falar disso no próximo slide. E aqui só para mostrar, né, isso aqui é o que a gente vê no visível, então isso é a quantidade de massa que a gente vê das galáxias. E quando a gente olha no raio-x, a gente está vendo essa distribuição da massa do gás. Só que quando a gente mede a massa desses aglomerados, isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês como é feito no final da aula, a gente vê que essa quantidade de massa que está no gás e essa quantidade de massa que está nas galáxias não é suficiente para explicar a quantidade de massa que a gente observa através do método de lenteamento gravitacional. Na verdade, parece que está faltando 85% da massa. Então, isso é mais uma evidência, né? Além da curva de rotação das galáxias, isso é mais uma evidência de que a gente não vê toda a quantidade, toda a massa que existe no universo. Né? Existe massa, então, que não interage de maneira eletromagnética, né? não interage com fótons, então a gente não vê essa massa na forma de luz, mas a gente vê os efeitos gravitacionais provocados por essa massa. Então, essa é mais uma evidência da existência de matéria escura no universo. Isso aqui mostra a mesma coisa que eu mostrei naquele vídeo no início, né? Acho que inclusive é da simulação do milênio, a mesma simulação, e mostra como a matéria escura se distribui no universo depois que você simula ele ao longo de alguns bilhões de anos. Certo? E esse gás que está entre, né, as galáxias, né, o gás intergaláctico, entre galáxias, aqui a quantidade de massa, né, tem 6 vezes mais massa no gás do que nas estrelas, e esse gás está muito quente, né, ele está quase tão quente
enquanto o núcleo das estrelas, no caso de estrelas como o Sol, esse gás ele é mais quente do que o núcleo das estrelas, mas ali não tem fusão nuclear, não tem produção de energia, porque apesar de ser muito quente, esse gás ele é extremamente rarefeito. Assim, muito rarefeito. Quando a gente estava falando do gás no meio interestelar, né, dentro de uma galáxia, eu mostrei para vocês que ele é muito mais rarefeito do que, por exemplo, a atmosfera da Terra. Né? A atmosfera da Terra tem aqui 10 elevado a 22 moléculas em 1 litro. No meio interestelar é de 1.000 a 100.000 átomos em 1 litro. Nesse gás intergaláctico, ele é extremamente mais rarefeito, é 1 átomo por litro. Ele é mais de 1.000 vezes mais rarefeito do que o gás no meio interestelar, que já é rarefeito. Mas mesmo assim, como ele está distribuído numa região enorme, né, muito maior do que o tamanho das galáxias, mesmo sendo tão rarefeito, esse gás ele tem 6 vezes mais massa do que as galáxias de um determinado aglomerado. E a emissão, né, desse gás, ela não é semelhante à emissão de um corpo negro. Se a gente voltar lá várias aulas para trás, quando a gente estava falando de um corpo negro, eu espero que eu tenha comentado que um corpo negro ele é um corpo que emite e absorve energia em equilíbrio termodinâmico. Ele emite a mesma quantidade que ele absorve. Isso é possível devido à termalização que acontece através de várias absorções e reemissões dos fótons na matéria. Então, a gente tem ali os átomos, né? O átomo absorve um fóton, os elétrons mudam de nível de energia e emitem de novo esse fóton, e a distribuição desses fótons está relacionado com a forma como os elétrons estão distribuídos nos níveis de energia, que por sua vez está relacionado com a temperatura do corpo. Então, um corpo de uma determinada temperatura vai ter várias absorções e reemissões até que ele entre em equilíbrio termodinâmico e os fótons, então, tenham a distribuição compatível, né, com a distribuição que está relacionada com essa distribuição de níveis de energia. Isso não acontece para esse gás do meio intergaláctico, porque ele é tão rarefeito que essas absorções e reemissões elas demoram muito tempo e não existe essa termalização para dar origem à radiação de corpo negro. O que acontece é que é um tipo diferente, né, de radiação. A radiação ela aparece sempre que alguma carga elétrica é acelerada, e no caso é quando um elétron passa próximo de um núcleo atômico, né? Pode ser de um próton, pode ser de um núcleo de hélio, enfim, qualquer núcleo atômico que é carregado positivamente. Quando esse elétron passar próximo dele, ele vai ser desviado, né? Vai existir uma atração eletromagnética, né, entre os dois, e vai mudar, vai surgir uma força eletromagnética que vai mudar a trajetória desse elétron, ou seja, ele vai ter uma aceleração. E essa aceleração causa emissão de fótons. Só que é um processo diferente do que estava acontecendo, né, no corpo negro, e justamente por conta da temperatura ser extremamente elevada, essas velocidades relativas, né, entre os elétrons e os núcleos atômicos são muito altas, então essa energia ela é liberada na forma de raio-x, né, são fótons muito energéticos. E é então aí uma emissão diferente da emissão de corpo negro. E é também um dos motivos que a gente sabe qual é a temperatura e as propriedades, né, a densidade desse gás no meio intergaláctico. Só para comentar, né, que foi o primeiro catálogo de aglomerados que foi feito, né, lá atrás observando placas fotográficas. Então o que ele fazia era justamente achar regiões do céu em que apresentavam concentrações de galáxias muito maiores do que o restante, mas na prática, quando você observa desse jeito, né, você simplesmente vê, essa região aqui tem mais galáxias, então aqui tem um aglomerado. Mas você não consegue só visualmente determinar quais galáxias fazem parte do aglomerado e quais estão na frente e estão atrás do aglomerado. Na prática, hoje em dia, a gente tem métodos um pouco mais robustos para fazer isso, que relacionam com a velocidade, né, que está relacionada com o redshift, né, o efeito Doppler,
está relacionado com a expansão do universo, está relacionado com a distância até essas galáxias. Então, hoje em dia, a gente usa técnicas mais refinadas que levam isso em conta para determinar se uma determinada região do céu corresponde a um aglomerado de galáxias. E aqui para comentar, né, agora sim, qual é o aglomerado de galáxias mais próximo da Via Láctea, é esse aglomerado da constelação de Virgem, que está aí a 17 megaparsecs de distância do nosso grupo local. Se a gente for lembrar que o tamanho, a distância até Andrômeda é quase 1 megaparsec, isso aqui é um pouco mais do que 20 vezes a distância entre a nossa galáxia e a galáxia de Andrômeda. Então está relativamente perto, né, do grupo local. É tão perto, né, esse aglomerado ele tem tanta massa, que o grupo local sente a atração gravitacional desse aglomerado de galáxias. Então, quando a gente observa a dinâmica, né, das galáxias do grupo local, a gente vê os efeitos gravitacionais que são provocados pela presença, pela proximidade desse aglomerado. Bom, e além dos grupos e dos aglomerados, a gente tem os superaglomerados de galáxias, que na verdade são conjuntos de aglomerados e de grupos que estão ali, que sofrem, né, a atração gravitacional um dos outros e que na verdade estão ligados gravitacionalmente. Eles têm ainda dezenas a centenas de vezes mais massa do que os aglomerados. E aí a gente olha aqui que a dimensão típica deles de 30 megaparsecs é uma dimensão que na verdade é maior do que a distância entre o grupo local e o aglomerado de Virgem. Isso não é uma coincidência, né? Porque tanto o grupo local quanto o aglomerado de Virgem fazem parte de um mesmo superaglomerado, né? Tanto que eles estão ali sentindo a influência gravitacional um do outro. E aqui é justamente para a gente comentar sobre esse superaglomerado. Então, esse sim recebe um nome um pouco mais criativo, né? Não é grupo local, na verdade não é o superaglomerado local, ele tem um nome de Laniakea, né? Que vem do havaiano, significa céu imenso. Tem aqui um videozinho, se vocês quiserem ver, na verdade esse vídeo está em francês, então não dá para entender muita coisa, mas é simplesmente essa imagem aqui, mas ele vai girando em diferentes ângulos para poder observar isso. Mas e como que a gente observa a existência desse superaglomerado, né? Como é que a gente sabe que galáxias que estão tão distantes entre si fazem parte de uma mesma grande estrutura? A gente pode fazer isso observando o movimento das galáxias. A gente consegue observar, no caso do grupo local das galáxias próximas, as velocidades, né, de afastamento ou aproximação, né, pelo efeito Doppler. Como essas galáxias estão muito próximas, isso não está relacionado com a expansão do universo, né? Nessa escala, o que a gente está vendo é realmente o movimento das galáxias devido à interação gravitacional com os outros corpos que estão próximos, né? As outras galáxias, os outros grupos de galáxias, os outros aglomerados. Então, nessa escala menor, a gente consegue ver, né, velocidades que estão relacionadas com interação gravitacional entre galáxias próximas. E quando a gente traça, né, o movimento, né, as linhas através dos quais essas galáxias estão tendendo a fluir, que na verdade elas não vão seguir em linha reta, né, porque a atração gravitacional entre elas faz com que elas mudem de posição e essa mudança de posição faz com que a atração gravitacional mude de direção. Então, na verdade, a galáxia ela vai tender a seguir uma trajetória que está relacionada com a trajetória que todas as outras galáxias, né, ao redor dela estão seguindo. Então, o que essa imagem aqui mostra é as linhas através das quais as galáxias tendem a fluir e a gente vê que elas estão convergindo para uma determinada região. E essa determinada região para onde elas estão convergindo é o que a gente chama de grande atrator. Mas o grande atrator não corresponde a uma grande concentração de massa, não tem ali um objeto muito grande. Não necessariamente tem nada ali. Isso, na verdade, é simplesmente o centroide aí dessa distribuição de massa. Imagina que a massa está distribuída aqui e ela vai
e todas essas galáxias estão se atraindo. Elas vão se atrair aqui para o centro, sendo que no início, no centro, não tinha nada. Então, não necessariamente existe ali um grande objeto com grande quantidade de massa atraindo todas essas galáxias. É a própria distribuição das galáxias que tem aí um centroide para o qual a massa vai tender a fluir. E é justamente o que está acontecendo com essas galáxias do grupo local, as galáxias do aglomerado de Virgem e de outros grupos e aglomerados próximos, estão todas fluindo em direção a uma determinada região. É importante lembrar que esse é um processo que está acontecendo, né? Aquele vídeo que eu mostrei dos filamentos se formando e tal, esse processo de formação do universo é um processo que ainda não está em equilíbrio. Então, eventualmente, essas galáxias vão se aproximar bastante, né? Isso pode dar origem a um imenso superaglomerado com as galáxias próximas, mas isso é uma coisa que vai acontecer daqui a muitos bilhões de anos. É justamente a gente está no meio desse processo de formação dessas grandes estruturas. E aqui só mostrando também, né, que é uma distribuição da densidade e mostrando a fronteira desse superaglomerado local. Né? Fora disso daqui, as galáxias estão fluindo em direções a outras regiões, mas todas que estão aqui dentro, né, quando a gente analisa a dinâmica delas, elas estão fluindo todas em direção a essa região aqui, que é o que é conhecido como grande atrator. Mas como eu comentei também, isso não necessariamente é onde tem mais massa. E a gente consegue ver isso aqui, né, onde tem um grande corpo com grande quantidade de massa. A gente consegue ver isso aqui quando a gente analisa a densidade, né, é o que está mostrando aqui nessa imagem pela cor, né, a região que é vermelha é mais densa e a gente vê que a maior concentração de densidade, na verdade, está aqui no aglomerado de Virgem. Mas pela direção que as galáxias estão se deslocando e pela atração gravitacional que elas vão ter ao longo desse deslocamento, a tendência é que todas elas fluam para essa posição aqui, que é então que a gente chama de grande atrator. E, né, comentando que está fora disso aqui, está fluindo para uma outra região. Então existe esse superaglomerado, aqui fora as galáxias que não estão fluindo para essa região, estão fluindo para uma outra região e existe ali um outro superaglomerado. Então, a tendência é que as galáxias dessa região se aglutinem, né, todas em direção ao grande atrator, e as galáxias de outros superaglomerados se aglutinem em outras regiões. Só que, eventualmente, isso não vai se aproximar esses diferentes superaglomerados por conta aí da expansão do universo. Então, essas galáxias aqui, como elas estão próximas, a atração gravitacional delas ganha da expansão do universo. A expansão do universo tende a deixar as galáxias mais distantes entre si, mas quando a gente está numa escala pequena, né, entre aspas, mas numa escala em que as galáxias estão próximas entre si, a atração gravitacional entre elas causa uma aproximação maior do que o afastamento que é causado pela expansão do universo. Quando a gente fala em outros grupos, em outros superaglomerados, a expansão do universo vai vencer e eles vão se tornar então cada vez mais distantes. Então a tendência do universo é agrupar galáxias em determinadas regiões e essas regiões se afastarem de outras regiões onde as galáxias se agruparam. E é justamente isso que a gente tinha visto naquele vídeo da simulação, formando grandes espaços vazios no universo. A gente vai ver aqui mais para frente. Aqui é justamente comentando de novo essa estrutura em larga escala, né, do universo, mas é justamente falando disso, né, essa formação além, né, dos superaglomerados, tem uma outra estrutura maior ainda, que é formada justamente por conta dessa atração e dessa formação de espaços vazios por conta da expansão do universo. A gente começa a ver isso quando a gente olha a distribuição espacial das galáxias no céu. Então, aqui, cada pontinho desses é uma galáxia e a gente vê que existem regiões onde as galáxias estão mais agrupadas. Esses são os grupos e os aglomerados de galáxias. Por exemplo, o aglomerado de Virgem, que eu comentei, é esse que pode ser observado nessa região aqui.
Outra coisa interessante que a gente observa nesse gráfico é que parece que não existem muitas galáxias, né, nessa região aqui. Isso não tem nada a ver com isso que eu estou falando de expansão do universo e de formar espaços vazios. Esse pedaço aqui no centro, que a gente vê muito poucas galáxias, é por conta da nossa própria galáxia. Então esse gráfico aqui, ele está no sistema de coordenadas galáctico, né? Que eu comentei lá para trás, mas que só para relembrar, usa como plano fundamental o disco, né, o plano do disco da nossa galáxia. Então isso significa que o disco da nossa galáxia ele se encontra em latitude igual a zero. Então isso aqui é justamente o disco da galáxia, a emissão da poeira, a absorção da luz pela poeira impede a gente de ver galáxias que estão além do disco da nossa galáxia, né? Dificulta cada vez mais a observação das galáxias distantes conforme a gente se aproxima das regiões onde a densidade de poeira é maior. Então existe esse viés de observações que é causado pela presença da poeira, né, da matéria da nossa própria galáxia. Isso é uma coisa que não tem o que fazer, né? A gente está aqui dentro da galáxia, a gente vai continuar aqui dentro da galáxia e a gente sempre observa o universo a partir desse ponto de vista. Então a gente tem que levar em conta todas essas limitações quando a gente está analisando a estrutura em larga escala do universo. Então existem regiões que concentram mais galáxias por conta de existirem ali mais galáxias espacialmente próximas mesmo, interagindo gravitacionalmente e tendendo a formar estruturas cada vez mais compactas. Existem regiões que são vazias por conta da expansão do universo, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. E existe essa região vazia que é por conta da presença da poeira da nossa galáxia. Então a gente tem que saber diferenciar essas coisas. E falando, né, em grande estrutura, né, como é que a gente lida com isso? Né? Como lidar com a presença de poeira? A tendência é a gente observar, então, tentar observar essas grandes estruturas olhando para fora do disco da nossa galáxia. Então aqui está representado, né, imagina como se fosse um cone, na verdade. A gente está aqui, né, no Sol, no disco da nossa galáxia, a 8 kiloparsecs do centro da galáxia. Imagina que a gente olha só para galáxias que estão nessas direções representadas aqui por essa figura, né, parece com um cone, na verdade é uma fatia, né? E imagina então só as galáxias que são observadas nessa região aqui. Essas galáxias não vão ter muito obscurecimento pela poeira da nossa galáxia, então a gente consegue ver tanto galáxias próximas quanto galáxias muito distantes. E aqui é só representando uma outra fatia desse tipo, né, só que olhando na outra direção do halo da nossa galáxia. E aí quando a gente olha só galáxias dentro dessas direções aqui, o que a gente observa é uma estrutura desse tipo aqui. Então isso daqui seria olhando só nessa estrutura e isso aqui seria olhando só nessa direção aqui. E aí a gente coloca a direção, né, espacial da galáxia, né, a direção que ela está sendo observada aqui, em função do redshift, né, desse deslocamento da luz para o vermelho, que está relacionado com a distância. Está relacionado com a distância por quê? Né, como eu falei, o redshift está relacionado com a velocidade de afastamento da galáxia. Quanto maior a velocidade, mais deslocado para o vermelho é o espectro da galáxia. E quanto maior é a velocidade, maior é a distância, porque o universo está se expandindo e as galáxias estão mais distantes, estão se afastando com uma velocidade maior do que as galáxias que estão mais próximas. Então, quando a gente faz esse gráfico, né, de direção que a gente observa dentro de uma determinada fatia, pelo redshift, o que a gente está observando, na verdade, é a direção em função da distância das galáxias. Então, é como se a gente estivesse fazendo um mapa da distribuição espacial das galáxias, né? Está justamente representado aqui, né? Aqui está representado o redshift, que é o que a gente mede, e aqui está representado a distância, que é o que a gente infere a partir do redshift. Então a gente vê aqui que existem regiões que concentram mais galáxias, né? Que são os superaglomerados,
Mas não só isso, a gente vê a formação de filamentos, né? E esses filamentos estão relacionados com a própria expansão do universo e com a formação de grandes espaços vazios, né? Por conta dessa expansão. Inclusive esses filamentos eles costumam ser chamados de dedos de Deus, né? Porque seriam as maiores estruturas da criação, né? Que seriam literalmente as maiores estruturas presentes no universo. A gente consegue ver aqui bem claramente um filamento aqui, outro filamento aqui, outros aqui. E isso então é o que a gente observa quando a gente tenta mapear espacialmente o universo. E aí como é que isso se compara com o que a gente observa nos computadores, né? O que eu vou mostrar mais para frente ali, que é o que eu mostrei justamente também naquele vídeo no início da aula. Então aqui é só para comentar, né? Aqui é comentando só o que eu já falei, então. Existem esses grandes vazios cósmicos, né? Que são regiões sem galáxias. Não confundir isso, por exemplo, quando a gente olha para o disco da nossa galáxia, a gente vê aquelas regiões do meio interestelar, né, que tem bastante poeira. A gente via algumas regiões pretas, né, que parecia que não tinha nada, que na verdade era poeira escondendo a luz das estrelas que estava atrás. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui são realmente regiões onde não existem praticamente não existe praticamente nenhuma galáxia dentro delas. Então existem realmente grandes espaços vazios que são causados justamente pela atração gravitacional entre as galáxias, que levam elas para uma mesma região, né, formando, por exemplo, no caso de Laniakea, né, do superaglomerado que a gente faz parte, tudo tendendo a ir na direção do grande atrator. E a expansão do universo que afasta essas regiões que estão se aproximando. Isso acaba, na verdade, formando essas estruturas em forma de filamentos, né, que dá para a gente comparar com uma esponja, né, com furos, né, ou emaranhados de teias. É justamente a forma como o universo parece ter em larga escala. E essa forma que a gente observa é, de fato, o que é previsto quando a gente faz simulações do universo, né? Coloca lá uma grande quantidade de partículas, né, que representam os halos de matéria escura. Na verdade, como é a matéria que domina a massa do universo, a maior parte das primeiras simulações eram feitas só com matéria escura. Atualmente, as simulações já estão incluindo gás, né, e matéria bariônica, né, que é a matéria das estrelas e do gás. O que eu ia falar? Justamente, que aqui representa só a matéria escura. Mas enfim, essas simulações aqui, então, elas partem de uma distribuição da matéria, que é o que a gente prevê que é o remanescente, né, o que sobra do Big Bang, né? A gente prevê uma determinada distribuição de matéria que vem de incertezas da mecânica quântica, quando o universo inteiro estava muito concentrado num espaço muito pequeno. As leis da mecânica quântica já passam a fazer sentido, né, para descrever a distribuição da matéria ali, e por conta de um princípio que chama princípio da incerteza, as posições ali elas apresentam pequenas oscilações, né, mesmo que o universo tenha iniciado perfeitamente homogêneo, existiriam ali pequenos desvios, né, regiões um pouquinho mais densas, um pouquinho menos densas, e quando o universo passou por um primeiro processo de expansão muito acelerada, essas pequenas diferenças elas inflaram e deram origem a regiões um pouco mais densas e um pouco menos densas, que quando você simula, né, a evolução desse sistema gravitacionalmente, ele acaba formando essa estrutura com filamentos, que é justamente o que a gente observa. Então, a simulação forma esses filamentos e a observação mostra a existência desses filamentos. Então, aqui é comparando o que a distribuição das galáxias que a simulação prevê, nessa simulação do milênio, que é aquela que eu mostrei lá no início da aula, e o que a gente observa. Então, em azul aqui está o que a gente observa, né, tanto mais distante quanto mais próximo aqui. Então, a gente observa aqui os filamentos, né, que parece até uma pessoinha, né, interessante, mas a gente observa aqui os filamentos, né, que vêm justamente desse processo de formação. Então, esse aqui é o observado, e isso aqui é a previsão dos modelos simulados
em computador. E a gente vê que é extremamente parecido com o que a gente observa, ou seja, mostra que o que a gente entende sobre o Big Bang, a gente entende sobre a evolução gravitacional do universo está bem compatível com o que a gente observa na prática na distribuição das galáxias. Então, a presença de matéria escura, esse princípio da incerteza sendo importante ali no início da vida do universo, onde ele estava todo concentrado numa região muito pequena, essa expansão acelerada que aconteceu e fez com que esses pequenos desvios, né, de uma densidade uniforme se inflassem e dessem origem então as regiões onde atrairiam mais as galáxias, dando origem aos primeiros aglomerados. Então todos esses processos, né, eles são confirmados quando a gente consegue reproduzir através de simulações de computador a distribuição das galáxias que a gente observa. Então é realmente uma coisa que mostra que o nosso conhecimento do universo está realmente convergindo para o que de fato deve ter acontecido. Então, agora a parte final da aula, né, só para comentar como que a gente mede a massa dessas galáxias e desses aglomerados de galáxias, e também é uma das formas como a gente infere que deve existir matéria escura, né, nessas galáxias, nesses aglomerados, no caso. Certo? Então, para medir a massa de um aglomerado ou de um superaglomerado, enfim, para medir a massa a gente usa um conceito que vem lá da relatividade geral, que é a distorção, né, a deformação do espaço-tempo por conta da presença de matéria. A matéria sempre causa uma deformação do espaço-tempo. Quando essa matéria é muito grande, né, quanto maior é essa quantidade de massa, maior é a deformação que ela causa, né, o que a gente chama da malha do espaço-tempo. O que acontece então quando tem uma deformação desse tipo, né? Aqui está sendo representada essa deformação em duas dimensões. O que acontece na prática é que uma linha que antes era reta, agora ela passa a ter uma certa curvatura no espaço. Então imagina que você é uma partícula se deslocando em linha reta. Se não tivesse nada nessa região aqui, você simplesmente se deslocaria ao longo da linha que você estava. Quando esse espaço, né, quando a malha do espaço-tempo está distorcida, um deslocamento em linha reta, ele aparenta ser um espalhamento curvo, justamente porque a linha reta é o que está curvado. Então, assim, é um conceito um pouco complexo de entender, mas que o Einstein explicou de maneira bem detalhada e que permitiu a gente prever que esse tipo de fenômeno ocorreria. Então, o Einstein desenvolveu, né, as equações da relatividade geral, mostrou que isso explicava um monte de coisas na época, e através dessas equações a gente previu várias coisas, como por exemplo a existência de buracos negros e também a possibilidade de deformação do espaço-tempo. E por que essa deformação ela é importante para medir a massa, né, dos aglomerados? Porque essa deformação ela inclusive causa desvios na trajetória aparente da luz. Né? A luz ela se desloca em linha reta e os fótons eles não têm massa. Então, um fóton ele não sofre força gravitacional propriamente dita. Não tem ali um F igual a mg, né, G sendo o campo gravitacional, causando ali uma força que vai deslocar a trajetória desse fóton. Isso não existe. O fóton ele não tem massa. Então, ele sempre se desloca em linha reta. Só que com a deformação do espaço-tempo, né, quando esse fóton está passando próximo de um objeto massivo que causou essa deformação, essa linha reta que ele está percorrendo deixa de ser uma linha reta aparente. Ela continua sendo uma linha reta porque o espaço inteiro está deformado. Então o fóton ele seguiu ali uma linha reta, mas como o espaço está deformado, é como se ele tivesse mudado a direção para onde ele está indo. Isso é uma coisa que é prevista, né, pelas equações da relatividade geral. O Newton, isso não é uma coisa do Einstein, né, o Newton já tinha proposto que a luz podia sofrer atração gravitacional, depois o Laplace, mas isso foi por não conhecer, né, não saber que o fóton não tem massa.
né? No caso deles, eles acreditavam que seria uma atração gravitacional por conta de massa atrair massa devido às leis da gravitação. No caso aqui, não. Mesmo não tendo massa, existe um deslocamento na trajetória aparente por conta da deformação do espaço-tempo que é prevista mesmo pelas equações da relatividade geral. E qual é o efeito, né, dessa deformação? Né? Aqui é um caso em que a gente está aqui na Terra olhando para uma determinada galáxia, né? No caso pode ser um aglomerado, pode ser uma galáxia, enfim. Nesse caso aqui está sendo representada uma galáxia. Então a gente está olhando para essa galáxia e atrás dessa galáxia existe um objeto distante. Então vamos supor que o alinhamento aqui é perfeito. Né? A gente está aqui na Terra, olhando nessa direção, tem a galáxia e tem um objeto mais distante. O que acontece com a luz desse objeto? Né? A luz que está vindo nessa direção vai ser deslocada pela deformação do espaço causada por essa galáxia e passa a se deslocar então nessa direção aqui. Então esse fóton ele só se deslocou em linha reta, só que a linha reta é curvada. É um negócio meio estranho, mas o nosso universo funciona desse jeito. Então o fóton ele se deslocou até aqui, daqui para frente ele se desloca em outra direção por conta da deformação do espaço-tempo. E quando a gente vê, né, a gente aqui na Terra vendo algo vindo dessa direção, é como se ele tivesse vindo dessa posição aqui. Se não tivesse tido nenhuma deformação no espaço, uma linha reta terminaria nessa direção aqui. No caso da luz que está sendo emitida nessa direção, acontece a mesma coisa. Na hora que chegar aqui, vai ter a deformação por conta o desvio, né, da direção por conta da deformação no espaço-tempo, e a gente olhando da Terra, caso não tivesse desvio nenhum, é como se a gente estivesse vendo essa luz sendo emitida daqui. E o mesmo vale para todas as direções que isso aqui está emitindo luz. Né? Aqui do lado, isso vai acontecer aqui um deslocamento, e aí vai ser como se a gente estivesse vendo essa luz sendo emitida de uma outra região. Quando esse alinhamento é perfeito, o que a gente observa é a formação então de um anel, que é chamado de anel de Einstein, porque é previsto através das equações da relatividade geral do Einstein. Então, essa luz que antes vinha de uma fonte ali, né, que está sendo representada aqui como uma fonte pontual, ao invés da gente ver isso como um pontinho no céu, a gente vê essa luz distribuída em um arco, né, em um anel aqui. Isso quando o alinhamento é perfeito. Quando o alinhamento não é perfeito, né, é um pouco mais complicado de ver isso geometricamente, mas o que acontece na prática é a formação de múltiplas imagens do mesmo objeto. Então a gente veria a luz que está vindo numa determinada direção é deslocada aqui pela galáxia e parece que estava vindo dessa direção, a luz que estava vindo numa outra direção parece que está em outra posição. Né? Essas distribuições das posições dependem da forma do alinhamento, né? O quão para o lado está a galáxia com relação ao que seria um alinhamento perfeito. Mas, de qualquer forma, dependendo dessa distribuição, se formam múltiplas imagens, algumas vezes espelhadas, desse mesmo objeto. Então, quando a gente analisa isso, né, o quanto de luz vai ser deslocado, né, qual o tamanho desse anel, qual a distância e a quantidade desses objetos que estão se formando, isso está relacionado tanto com a geometria, né, o alinhamento ser perfeito, o alinhamento não ser perfeito, quanto com a quantidade de massa que está presente nesse objeto que está causando o lenteamento gravitacional. Então, se a massa é maior, a deformação no espaço-tempo é maior, e esse deslocamento, então, ele vai ser maior. Então, o anel ele vai ter uma forma. Se a massa é menor, esse deslocamento é menor, esse anel vai ter um outro tamanho, né, uma outra forma. Então, analisando isso, né, a gente faz vários modelos que preveem como vão ser essas distorções e compara com o que a gente está observando, a gente consegue inferir qual é a massa desse objeto que está causando, então, essa deformação no espaço-tempo. Então, essa é a forma que a gente usa para determinar a massa de galáxias distantes e de aglomerados de galáxias. Então, para mostrar aqui alguns exemplos, né, só para vocês verem que esse tipo de coisa existe, né, que a gente observa isso
no universo. Então aqui está um caso em que o alinhamento é quase perfeito, né? Então está formando quase que um anel perfeito aqui. Isso na verdade é uma galáxia elíptica, e atrás dessa galáxia elíptica existe então uma galáxia que está sendo observada completamente distorcidas, e isso aqui justamente, isso recebe o nome, né, de lenteamento gravitacional, porque é como se isso daqui atuasse literalmente como uma lente, né, que é mostrando então a luz de uma vela vista através de uma lente, e a gente vê a formação de uma coisa do mesmo jeito que é o que a gente observa aqui, né? A lente está fazendo com que a luz desvie de direção. No caso, são processos diferentes, claro. Aqui a gente está vendo o desvio por conta da refração da luz, quando ela passa do ar para o material da lente, quando ela passa por o ar de novo, então vai mudar, né, a direção da luz. E aqui, no caso, a gente está vendo uma mudança na direção da luz por conta da deformação do espaço-tempo. Mas é um processo semelhante, né? Uma fonte pontual que está atravessando uma determinada região e mudando de direção por conta disso. Então é um processo análogo à luz atravessando uma lente. Por isso que a gente chama isso aqui de lenteamento gravitacional. E aqui são outros exemplos, né, mostrando que forma o anel de Einstein. Aqui já são múltiplas imagens, né, não dá para ver tão claramente o anel, mas são todos casos, exemplos de lenteamentos gravitacionais. E, inclusive, tem algumas pessoas, né, que trabalham tentando remover o efeito, né, do lenteamento gravitacional para ver como é essa galáxia atrás disso, né? É um pessoal que gosta de trabalhar com coisas bem complicadas, né? Tem que prever exatamente como né, a influência dessa quantidade de massa para você prever, remover nessa distorção e ver a galáxia que está lá atrás. Mas é um estudo muito importante porque permite que a gente veja objetos que estão mais distantes do que a gente conseguiria ver com o telescópio. Deixa eu ver. Justamente o que está nesse slide aqui, né? Que literalmente, né, esse lenteamento atua como se fosse o que a gente chama de um telescópio gravitacional. Porque em alguns casos, né, por exemplo, deixa eu voltar nessa imagem aqui, porque dá para ver bem isso. Imagina esse objeto aqui emitindo luz em todas essas direções, né? E se não houvesse um lenteamento gravitacional aqui, a gente só veria uma fração da luz que está sendo emitida na direção da Terra. Nesse caso aqui, toda a luz que está sendo emitida em todas essas direções aqui em torno do objeto e está sendo desviada para a Terra, a gente vê toda essa quantidade de luz, não só o que está sendo emitido na direção da Terra. Então a gente consegue ver muito mais da luz do objeto quando ele está passando por um lenteamento gravitacional, né? Tem mais direções que estão sendo apontadas, né, para a direção da Terra por conta do lenteamento gravitacional. Então a gente está vendo a luz que estava sendo emitida em mais direções do que só em direção à Terra inicialmente. E com isso, a gente consegue ver objetos mais distantes do que a gente conseguiria caso não houvesse o lenteamento gravitacional. Então, muitas das galáxias mais distantes que a gente conhece, na verdade, todas entre as galáxias mais distantes que a gente conhece, foram observadas por conta do lenteamento gravitacional. Então, aqui, por exemplo, é uma galáxia muito distante que foi observada por conta do lenteamento gravitacional aqui de um aglomerado. E observando essa imagem, né, a gente vê aqui também várias linhas, né, que são justamente outras galáxias que estão atrás desse aglomerado. Pode ser uma ou pode ser várias galáxias, né, depende, não é trivial a gente saber se é uma imagem múltipla ou se é a mesma galáxia. Se é a mesma galáxia, né, com uma imagem múltipla, ou se são diferentes galáxias distantes sofrendo a distorção da lente gravitacional, mas na prática a gente consegue ver aqui então várias linhas que são justamente essas linhas formadas pela distorção, pelo lenteamento gravitacional da distorção do espaço-tempo desse aglomerado, fazendo com que a luz das galáxias mais distantes apareça de forma distorcida para a gente que está observando aqui da Terra.
Aqui é só para comentar, né, que está relacionado com a direção da distorção da luz, está relacionado com a direção do campo gravitacional, né, desse aglomerado. Então, se a gente tem aqui um aglomerado com a massa mais concentrada nessa região aqui, a gente vai ter mais lentes gravitacionais aparecendo em torno dessa região. Então, o efeito é um efeito que revela a direção do campo gravitacional e que também, né, através desse efeito, né, comparando esse efeito com o efeito que a gente modela em computador para diferentes distribuições de massa, a gente consegue prever qual é a quantidade de massa e como ela está distribuída dentro de um aglomerado, olhando o efeito da lente gravitacional. Então, esse é o efeito que a gente fala de lente gravitacional mesmo, né, quando a gente está falando de galáxias, de aglomerados de galáxias, mas além desse efeito, tem um efeito que a gente chama de microlente gravitacional, porque aqui a gente está falando da distorção que é causada por corpos muito menores, né, que pode ser, por exemplo, uma estrela anã marrom, que a gente não observa diretamente, mas a gente consegue observar esse efeito do lenteamento gravitacional dela. Ou então uma estrela de nêutrons, um buraco negro, ou até mesmo uma estrela com planeta, né? Também é possível observar. E no caso da microlente gravitacional, o que acontece? Né? Uma variação no brilho da estrela, que é causado pela passagem de um outro objeto, né? Que não está necessariamente relacionado com essa estrela, né? Ele tem que estar muito mais próximo do que a estrela. E quando esse objeto passa exatamente na frente da estrela, ele causa uma distorção, né? Por menor que seja, né, uma pequena distorção no espaço-tempo, que faz com que a gente observe radiação, né, a emissão dessa estrela, que a gente não observaria se não fosse pelo lenteamento gravitacional, microlenteamento gravitacional nesse caso. Então você imagina que sem esse objeto, essa luz que está sendo emitida nessa direção, ela simplesmente seguiria para longe do observador. Então o observador não iria recolher, né, no telescópio, enfim, não iria recolher a luz que foi emitida nessa direção e nessa direção. Com o lenteamento gravitacional, né, o microlenteamento gravitacional, essa luz ela também passa a ser observada por esse observador, né, ser coletada no telescópio, e o efeito disso é essa estrela parecer ser mais brilhante do que ela de fato é. Então, esse é mais um efeito que varia o brilho da estrela ao longo do tempo. A gente viu vários casos que podem fazer isso, né? Por exemplo, a presença de um planeta ou de uma outra estrela, né, num sistema binário. Só que nesse caso não acontece um lenteamento gravitacional, né? O objeto está muito próximo da estrela para causar um efeito desse tipo. Então, o que acontece na prática, né, no sistema binário ou então num sistema de exoplaneta, não um exoplaneta que orbita essa estrela. Nesse caso, o que acontece quando ele passa na frente é esconder parte da luz da estrela e, com isso, o brilho da estrela diminui. Um outro caso que a gente viu de variação de brilho da estrela, deixa eu lembrar aqui, por exemplo, as estrelas cefeidas, né, que são estrelas que, durante a evolução delas, elas têm variações contínuas de brilho, né? Elas se tornam mais brilhantes, menos brilhantes, mais brilhantes, menos brilhantes, de forma contínua, por conta de uma região ali de instabilidade da estrutura interna dela. Um outro caso que a gente viu, por exemplo, as novas, né? Os sistemas binários, onde ocorre troca de massa entre uma estrela que está numa etapa evolutiva mais anterior, uma estrela que já está na etapa de anã branca, a anã branca recebendo massa dessa estrela gigante, e ela às vezes recebe massa para fazer fusão de hidrogênio na superfície dela, explode em nova, ela aumenta de brilho, depois diminui de brilho de novo, aí acreta mais hidrogênio, tem o aumento de brilho, enfim. Existem vários processos que causam variação de brilho na estrela. Mas todos eles são diferentes, né? Por exemplo, o exoplaneta e o sistema binário são diminuições de brilho periódicas. As novas são aumentos periódicos de brilho, mas que acontecem em
em intervalos de forma não contínua, né? Tem um aumento de brilho, o brilho diminui, fica constante por um tempo, tem outro aumento, enfim. No caso das cefeidas, não, é um aumento e uma diminuição contínua, o tempo todo aumentando, o tempo todo diminuindo. Nesse caso aqui, é um evento único, né? É um objeto que não está gravitacionalmente ligado a essa estrela, passando na frente da estrela. Como ele está muito mais próximo da gente do que a estrela, não é tão relevante assim o tanto da estrela que ele está escondendo para diminuir o brilho. Nesse caso aqui, o efeito da lente gravitacional é mais importante do que a quantidade de luz do disco da estrela que está sendo obscurecida. Então, o que a gente vê, ao invés do brilho diminuir quando o objeto passa na frente, a gente vê o brilho aumentando. Aqui só um gráfico mostrando um tipo de observação desse tipo, né? Tinha o brilho de uma estrela, passa na frente algum corpo, né? Que pode ser uma anã marrom, uma estrela de nêutrons, um buraco negro, né? E isso causa então uma variação no brilho da estrela que a gente consegue medir e a gente consegue inferir a massa desse corpo que passou na frente da estrela. E só para comentar, né, algumas coisas que são possíveis de fazer com esse efeito. Por exemplo, tem um projeto que chama MACHOS, né, Massive Compact Halo Objects, que seria a busca por objetos compactos no halo da nossa galáxia, né, traduzindo de forma literal. E o que poderia ser isso? Né? Buracos negros, que são remanescentes de estrelas que estão presentes no halo da nossa galáxia. Existiu por muito tempo a teoria de que a matéria escura podia, na verdade, ser vários desses, por exemplo, vários buracos negros, vários desses halos, né, vários desses objetos massivos que existem no halo das galáxias, objetos extremamente compactos. Mas a gente observando, né, o microlenteamento gravitacional, a quantidade de vezes que isso acontece, a gente sabe que não é provável que a matéria escura esteja distribuída dessa forma, né, em vários objetos compactos no halo. Na verdade, ela parece que ela está distribuída de forma, não vou dizer uniforme, porque essa densidade vai mudando conforme a gente se afasta do centro das galáxias, dos centros aglomerados, mas é distribuída de forma contínua, né, ao invés de estar em objetos compactos. Isso é uma coisa que a gente consegue inferir a partir da não observação de microlenteamento gravitacional que seria previsto caso esses objetos, caso a matéria escura tivesse distribuída dessa forma. Um outro caso, né, é a busca por sistemas planetários. Né, quando a gente tem uma estrela de fundo e a gente tem uma estrela com um planeta passando na frente dessa estrela de fundo, quando o planeta passa na frente, a gente tem um efeito do microlenteamento gravitacional do planeta, e quando a estrela passa na frente, a gente tem o efeito da estrela. Então, quando a gente olha o gráfico, né, como esse, teria aqui um pico quando tem a passagem do planeta e um outro pico quando tem a passagem da estrela. E teve uma missão de observação de exoplanetas que estava interessada em encontrar exoplanetas justamente dessa forma. Né, aqui, se eu não me engano, é um caso de exoplaneta. Né? E, para vocês verem, não é uma coisa trivial, né? Mas tem uma estrelinha aqui no meio de várias outras estrelas, isso na grande nuvem de Magalhães, né? Não é da nossa galáxia, naquela galáxia satélite que eu comentei. E aqui a gente vê uma estrela que está aumentando de brilho, e isso é uma coisa que acontece e acaba. Né? Não é uma estrela variável que vai ficar aumentando, diminuindo o brilho, não. Isso aqui é uma estrela que, durante um período de tempo extremamente curto, aumentou o brilho, e depois esse brilho nunca mais volta a aumentar, porque aquele corpo que estava passando na frente da estrela já passou e já foi. Então, não é um caso de exoplaneta, sistema binário que está ligado gravitacionalmente, isso vai acontecer de forma periódica, é um evento único, e isso, inclusive, dificulta bastante a identificação de exoplanetas. Porque, ok, a gente consegue determinar a massa do que passou na frente dessa estrela, e quando passa, né, um planeta e a estrela, né, dele, vai ter dois picos aqui, a gente consegue inferir a massa do planeta, a massa da estrela. Só que a gente não consegue inferir, por exemplo, o período desse planeta, porque a gente só observou esse evento que está relacionado com a massa
e a gente não vai observar mais esse efeito de microlenteamento. Aí só estudando essa estrela com mais detalhes, sabendo que tem um planeta, usando outros métodos de detecção, que a gente conseguiria determinar então os outros parâmetros desse sistema planetário. Então é um método limitado na busca de exoplanetas, mas que é responsável pela descoberta aí de, se eu não me engano, de algumas centenas já de exoplanetas. E então basicamente era isso na aula de hoje, só concluindo aqui que o método que a gente usa para determinar a massa das galáxias e dos aglomerados de galáxias, né, o principal método é o lenteamento gravitacional. E basicamente era isso para a aula de hoje, pessoal. Então na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre formação das galáxias, sobre galáxias peculiares. Depois a gente vai falar sobre cosmologia e uma aula sobre... qual que é a última aula? A vida no contexto cósmico. Então a gente está chegando já próximo do fim do nosso curso. Bons estudos para vocês. A aula de hoje a gente fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, gente.